Olá, pessoal. Eu sou a Giovana. Eu sou aluna de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Sou orientada pela professora doutora Juliana Falcão e no laboratório da professora Juliana nós trabalhamos com algumas bactérias de importância clínica, dentre elas a salmonela. Assim, hoje eu ministrarei a aula intitulada Um rolê pelo micromundo, salmonela e a salmonelose. Aqui, inicialmente, nós temos um roteiro da apresentação, onde na aula será discutido o que é a salmonelose, como ocorre a transmissão e quais são os sintomas dessa doença, como ocorre o diagnóstico e o tratamento, e a aula será finalizada com algumas medidas de prevenção. A salmonelose, ela é uma das doenças diarreogênicas transmitidas por alimentos mais comuns e uma das 4 maiores causas de diarreia no mundo, com cerca de 93,8 milhões de casos anualmente e 155 mortes anualmente. A salmonelose ela é caracterizada por uma gastroenterite, ou seja, ocorre uma irritação, uma inflamação no trato gastrointestinal. E essa doença é causada por bactérias do gênero Salmonella, ou seja, ocorre uma infecção e essa bactéria ela se multiplica no intestino dos seres humanos. Então, o gênero Salmonella, o gênero bacteriano Salmonella, compreende 2 espécies, sendo denominadas Salmonella entérica e Salmonella bombori. Nessa aula, o nosso foco é a Salmonella entérica, que é subdividida em algumas subespécies, sendo a subespécie entérica a mais associada a 99%, na verdade, das infecções que acometem os seres humanos e os outros animais de sangue quente. Além disso, essas sorovariedades que causam casos de gastroenterites, elas são classificadas como sorovariedades não tifoides. Em relação à transmissão, a salmonelose ela é uma zoonose, ou seja, ela é naturalmente transmissível entre os animais e entre o homem. E a sua forma de transmissão é a transmissão fecal-oral, onde essa bactéria ela é eliminada nas fezes da pessoa ou animal infectado e ela precisa ser ingerida para causar uma nova infecção. Isso pode acontecer a partir do consumo de água ou alimentos contaminados por essa bactéria. Os principais alimentos associados à salmonelose são ovos, consumo ali de ovos crus e o consumo de carne de frango mal cozida. Essa transmissão, então, ela pode ocorrer a partir do contato com os animais infectados, onde esses animais estão eliminando essa bactéria pelas fezes, a partir da não lavagem adequada das mãos antes das refeições. Pode ocorrer, como eu disse anteriormente, a partir do consumo de alimentos como ovos. A problemática do consumo de ovos é o seguinte: esses alimentos eles precisam ser submetidos a uma alta temperatura. Essa alta temperatura ela é capaz de matar essas bactérias. Então, o ovo. Quando o ovo está com a gema mole, isso significa que no interior daquele alimento não atingiu uma temperatura suficiente para matar aquela bactéria. Então, é recomendável o não consumo de ovos com a gema mole. Um outro exemplo clássico é a contaminação cruzada, a partir da carne de frango. Como eu disse, esses alimentos eles devem ser submetidos a uma alta temperatura que é capaz de matar a salmonela. Por exemplo, se a mãe de vocês ou vocês vão fazer uma refeição e vocês usam uma tábua ou ali uma superfície para cortar o frango. Ok, vocês cortaram o frango e vão submeter esse alimento a uma alta temperatura. Porém, se você for fazer uma salada e você utilizar a mesma faca, a mesma superfície que entrou em contato com o frango, se a salmonela estivesse presente naquele frango, essa salada ela pode ser contaminada pela salmonela e essa salada ela não vai passar por um processo de alta temperatura. Então, você pode se contaminar, se infectar a partir da ingestão de uma salada com a presença dessa bactéria. Então, é sempre recomendável
que não haja contato entre superfícies que você manipulou, o frango cru, com outros alimentos que não vão ser submetidos a uma alta temperatura. Aqui eu trouxe algumas notícias recentes de casos de salmonelose que ocorreram esse ano. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela realizou um monitoramento de um surto de salmonela presente em chocolates na marca Kinder. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, foram relatados 151 casos geneticamente relacionados suspeitos de estarem ligados ao consumo de produtos em pelo menos 11 países. Então, foram realizados alguns testes moleculares que confirmaram a presença da bactéria nesse chocolate. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no Brasil, ela proibiu a comercialização, distribuição, importação e uso de chocolates da marca Kinder. No Brasil, nós não recebemos lotes contaminados, mas a Anvisa teve essa medida de proteção preventiva para que não acontecesse algum caso no Brasil. Um outro caso ocorreu também esse ano em junho, onde a maior fábrica de chocolate do mundo interrompeu a produção após casos de salmonela. Então, uma fábrica de chocolate na Bélgica, ela fechou temporariamente depois de descobrir salmonela em um lote de produção. Houve um comunicado que nenhum chocolate contaminado tinha entrado na cadeia alimentar do varejo. Porém, essa fábrica ela suspendeu a produção em um determinado período para averiguar melhor essa contaminação por salmonela. Agora, nós falaremos um pouquinho dos sintomas. Quais são os sintomas da salmonelose? Os sintomas da salmonelose, eles não são específicos. São sintomas comuns em uma infecção ou uma intoxicação alimentar, onde os indivíduos infectados, eles apresentam perda de apetite, náuseas e vômito, febre, dor abdominal, fraqueza e o clássico, a diarreia. Em relação ao diagnóstico e ao tratamento de salmonelose. Então, o diagnóstico de salmonelose ocorre geralmente uma associação entre o histórico alimentar do paciente com os sintomas. E para esse diagnóstico ele ser confirmado, deve ser realizado um exame de fezes, onde ocorre o isolamento da bactéria em alguns meios de cultura específicos. Aqui nessas imagens, por exemplo, nós temos o crescimento de colônias de salmonela em preto, em um meio chamado SS. SS de salmonela e shigella. Shigella é uma outra enterobactéria. E nesse meio, a salmonela ela cresce em colônias pretas a partir da produção do sulfeto de hidrogênio, que é o H2S. Então, a partir de sintomas, histórico alimentar do paciente e a realização de um exame de fezes com o crescimento da salmonela nesses meios de culturas específicos para essa bactéria, tem-se a confirmação do diagnóstico de salmonelose. E o tratamento? O tratamento de salmonelose ela é uma doença geralmente autolimitada, ou seja, o quadro ele vai ser resolvido em menos de 10 dias. E nesse período é aconselhável uma intensa hidratação devido à perda de líquidos, devido à diarreia, repouso e uma alimentação saudável. Em casos mais severos, que são mais complicados, que são denominados de infecção sistêmica, onde essa bactéria ela consegue escapar do intestino e migrar para outros órgãos do indivíduo. Então, essa é uma situação mais complicada e então ocorre a antibiótico-terapia, onde alguns antimicrobianos geralmente utilizados são a amoxicilina com ampicilina, fluoroquinolonas, cefalosporinas e carbapenêmicos. E para terminar a nossa aula, eu trouxe aqui algumas medidas de prevenção para evitar uma infecção por salmonela, para evitar a salmonelose. Então, o que vocês devem fazer? Lavar sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lavar bem os alimentos antes de consumir, especialmente frutas e verduras.
A carne deve ser sempre bem cozida ou assada. Os ovos devem ser bem cozidos, então nada de comer ovos com gema mole. Evitar consumir alimentos em lanchonetes, restaurantes que apresentam condições precárias de higiene e conservação. Então essas são algumas dicas se vocês quiserem evitar uma infecção por salmonela ou por uma outra bactéria transmitida por alimento. Essas são as referências que eu utilizei nessa aula. E eu gostaria de finalizar agradecendo à Casa da Ciência, ao Hemocentro de Ribeirão Preto, à Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto pelo apoio institucional e a vocês por terem assistido essa aula. Espero que tenham aprendido bastante sobre salmonela e salmonelose. Aqui está o meu e-mail, então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar um e-mail, entrar em contato comigo. E é isso, o meu muito obrigada!